Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para abrir comigo sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Quero chamar você para deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar ao Senhor e posteriormente eu gostaria de recapitular com você aquilo que nós estudamos até aqui no livro do profeta Jonas. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que nessa noite apenas a Tua palavra fale. Caia por terra tudo aquilo que é humano e que nós sejamos edificados pelo Teu Espírito. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós percorremos uma longa jornada até o capítulo de número 4 do livro do profeta Jonas. Nós somos apresentados primeiramente a um profeta que decide fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Ele decide não atentar e não atender o chamado do Senhor, mas se dispõe para fugir da sua presença. Como o Senhor tinha um plano para a vida de Jonas e para a vida dos ninivitas, a cidade a qual Jonas foi enviado para pregar, Jonas enfrenta as consequências da sua desobediência. É engolido por um grande peixe e é levado então até a cidade de Nínive. No capítulo de número 3, nós vemos um profeta ainda relutante, anunciando uma mensagem muito dura para a cidade de Nínive. 40 dias e a cidade será subvertida. Frente a esse anúncio da ira divina, os ninivitas se arrependem dos seus pecados. O Senhor os perdoa. E agora no capítulo de número 4 nós veremos então a reação de Jonas frente à salvação concedida pelo Senhor aos ninivitas. Mas mais do que isso, nós veremos de uma forma sumariada importantes enunciados para a vida da igreja hoje, dos quais os principais são a soberania de Deus e a sua graça demonstradas na salvação do pecador arrependido. Dito isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para o tema da nossa meditação nessa noite: a maravilha da misericórdia de Deus. Quero argumentar e estudar esse tema com você a partir de 3 enunciados, dos quais o primeiro nos diz que a misericórdia de Deus é uma expressão do seu caráter. A misericórdia de Deus é uma expressão do seu caráter. Leia comigo o livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, versículos 1 a 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Meus irmãos, Luiz Berkhoff, em sua obra clássica Teologia Sistemática, nos explica que a misericórdia é um importante aspecto da bondade e do amor de Deus. Segundo ele, pela misericórdia, Deus vê o homem como um ser lastimável, que necessita de socorro divino. Em outras palavras, nós podemos definir a misericórdia de Deus como a sua bondade e o seu amor demonstrados para aqueles que se encontram em miséria e em desgraça, independente de seus méritos. É evidente que nós não podemos pensar na expressão da misericórdia de Deus em nosso favor, a parte da queda. Muito embora em sua essência Deus seja eternamente misericordioso, sempre que há uma menção da misericórdia de Deus em socorro do aflito, em socorro do necessitado, há também a pressuposição de um quadro direto ou indireto de pecado. E é justamente nesse panorama que nós vemos Deus sendo misericordioso com a cidade de Nínive.
Os ninivitas eram impenitentes, nós já vimos isso. Os ninivitas eram violentos. Certamente eles adoravam outros deuses. E a mensagem que Jonas prega a essa cidade é: 40 dias e a cidade será subvertida. Ou vocês padecerão por causa do seu pecado. Contudo, é evidente, nós vimos isso quando estudamos o capítulo 3, que diante dessa mensagem os ninivitas se arrependeram e o Senhor demonstrou para com eles a sua misericórdia. A culpa então dá lugar ao perdão. A ameaça da destruição foi contida. Cabe destacar aqui que Nínive não era uma cidade condenada definitivamente, apenas ameaçada, pois caso contrário, como o Senhor não muda a cidade, seria destruída. No entanto, a ameaça do Senhor de destruir aquela cidade é contida por causa do arrependimento dos ninivitas. E agora, o maior temor de Jonas se estabeleceu, porque aquela cidade creu e se arrependeu. Jonas, um profeta que conhecia Deus, sabia da possibilidade de perdão, ainda que o seu próprio senso de justiça entendesse que a graça de Deus e o seu perdão não deveriam ser estendidas a uma nação pagã. O fato é que o arrependimento dos ninivitas não apenas entristeceu a Jonas, mas também o fez se irar contra o Senhor e questioná-lo. Os 4 primeiros versículos deste capítulo nos mostram então aqui a segunda oração de Jonas. É intrigante que no livro de um profeta de Deus, nós o vejamos orando apenas em 2 momentos. No primeiro momento nós vemos uma oração de reconhecimento de pecado, de reconhecimento da soberania de Deus, lá no capítulo 2, quando Jonas está no ventre do peixe e reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Agora no capítulo 4, a oração de Jonas é uma oração irada. Jonas não mais se parece com o homem quebrantado no capítulo 2, mas ele se parece agora com o profeta rebelde no capítulo 1. Ele se mostra rebelde diante de Deus, e ele se mostra indiferente quanto à situação das milhares de pessoas que careciam da graça e da misericórdia de Deus e habitavam na cidade de Nínive. É interessante nós percebermos que Jonas argumenta com Deus de uma maneira equivocada. Jonas destaca os atributos do caráter divino, relacionados à sua misericórdia, à sua clemência, à sua benignidade, como uma justificação para a sua fuga. Em outras palavras, a oração de Jonas, meus irmãos, é a constatação de que uma teologia acertada e um conhecimento correto diante de Deus podem ser usados de maneira equivocada. Jonas reconhece quem é Deus. Veja no versículo de número 2: Tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas aponta para o caráter, para os atributos do Senhor e afirma: é por isso que eu fugi para longe do Senhor. É por isso que eu fugi para longe de ti. Jonas conhece perfeitamente o caráter de Deus. Ele deixa isso evidente. Jonas sabe que por sua misericórdia o Senhor retém a sua ira. Jonas tem plena certeza de que por sua misericórdia, ao ver o arrependimento de Nínive, Deus a pouparia. Jonas sabe de fato que esse é o caráter do Deus de Israel. Jonas tem plena convicção de que a misericórdia é uma evidência pura e simples do caráter de Deus. E ainda assim, ele se revolta contra o Senhor. Quando Deus poupa a cidade de Nínive, meus irmãos, Ele mostra claramente quem Ele é. Um Deus que é justo, sim, mas um Deus que é bom, que é misericordioso, que é assaz benigno, que se compadece do pecador arrependido, o perdoa, o restaura e o preserva.
Esta é a conclusão a que chega o salmista no Salmo 78, no verso de número 38, quando ele afirma: Ele, porém, o Senhor, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Meus irmãos, Deus não se obriga a nada. Ele não está obrigado a nada porque Ele é Deus. Ainda assim, Ele demonstrou misericórdia para com a cidade de Nínive e mesmo Jonas, que em sua indignação se afasta ou tenta se afastar novamente de Deus. Isso nos leva ao segundo enunciado que eu gostaria de estudar com você nessa noite, pelo que nós podemos afirmar que a misericórdia divina é concedida liberalmente. A misericórdia divina é concedida liberalmente. Volte comigo aí no livro de Jonas, capítulo 4. Agora nós leremos do verso 5 ao verso 9. Então Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente da mesma. Ele fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um inverno, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu a cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Meus irmãos, nesses versos que nós lemos agora, nós vemos Deus não apenas questionar o suposto direito que Jonas acredita possuir de se irar contra ele, mas nós vemos também Deus se mostrando extremamente zeloso e paciente com o profeta indignado. A partir do verso 5 e até o final do capítulo, nós vemos o Senhor enfatizando e explicando a Jonas que o que Nínive experimentou foi uma demonstração da sua misericórdia. No início dos nossos estudos no livro do profeta Jonas, ainda no capítulo 1, nós vimos que Jonas era extremamente relutante quanto à possibilidade do perdão e da graça de Deus serem estendidas à cidade de Nínive. Embora acatasse, mesmo que tardiamente, o chamado de Deus, lá no capítulo 3, para pregar aquela cidade, nós vemos aqui no capítulo 4, capítulo que nós estamos estudando nessa noite, nós vemos aqui que Jonas ainda aguarda com alguma esperança que Deus pudesse enviar fogo do céu e consumir aquela cidade. O profeta não se sente tocado com a resposta dada por Deus à sua oração na forma de uma pergunta que questiona as bases morais da sua ira. Mas ele vira as costas para o Senhor, se retira da cidade e aguarda que Deus execute de alguma forma o juízo para com a cidade de Nínive, mesmo que a cidade de Nínive tenha se arrependido. Para que nós possamos entender o que acontece aqui no capítulo 4, é necessário que nós voltemos ao capítulo de número 2. Volte comigo aí na sua Bíblia, lá no capítulo de número 2 do livro de Jonas, do verso 7 ao verso 9, nós temos o seguinte: Jonas falando, Jonas orando ao Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que nos é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Poucos dias antes, Jonas fora alvo, da misericórdia de Deus. O Senhor não estava obrigado a salvar Jonas. Afinal, o profeta se encontrava naquela situação pela dureza do seu próprio coração.
O fato de ser perseguido por uma tempestade no mar Mediterrâneo, o fato de ser lançado ao mar, de descer às profundezas da terra, aos alicerces do mundo, eram apenas a consequência do seu pecado. E Deus, mesmo não estando obrigado a nada, intervém na situação de Jonas, demonstra sua grande misericórdia, prepara o peixe para o tragar e o salva. Nos versículos que lemos aqui, nós vemos uma vez mais Deus sendo misericordioso com Jonas, mesmo que ele esteja enraivecido. A cidade de Nínive, meus irmãos, nesses dias, bem como Israel, estavam localizadas em uma região extremamente árida e quente. As regiões desérticas são conhecidas pela extrema variação das temperaturas. De dia, os termômetros batem facilmente a casa dos 55 graus. Contudo, à noite, as temperaturas descem abaixo de zero. Jonas saiu da cidade, fez para si um abrigo, uma enramada, mas aparentemente isso não foi suficiente para protegê-lo do sol e amenizar o calor enquanto ele esperava o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive. Ainda que Jonas esteja se demonstrando extremamente rebelde, o Senhor faz crescer uma planta para livrar a Jonas do seu desconforto. Da mesma forma como Deus foi misericordioso lá no capítulo de número 2, da mesma forma como Deus demonstrou a sua misericórdia para com a cidade de Nínive, Deus é mais uma vez misericordioso com o profeta. Deus é mais uma vez misericordioso para com Jonas. Jonas é agora, pela segunda vez, o destinatário indigno da misericórdia de Deus. O fato de Deus agir em favor de Jonas quando ele não merecia e demonstrar misericórdia a uma nação que anteriormente era pagã e violenta, enfatizam o fato de que a misericórdia de Deus é concedida liberalmente por Ele, de acordo com a sua vontade, que as Escrituras nos informam, é perfeita, boa e agradável. Aparentemente Jonas não entendia isso, porque se no ventre do peixe ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor, se ele reconhece que a misericórdia é também pertencente ao Senhor, agora, após o arrependimento de Nínive, ele se enfurece pelo fato de Deus usar e demonstrar a sua misericórdia em favor daquela cidade. O que Deus está explicando para Jonas aqui, ou está tentando explicar para Jonas quando ele pergunta a respeito de sua ira, é uma ilustração em traços e tons dramáticos da afirmação que nós encontramos do Senhor, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 33, versículo 19, quando o próprio Deus diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Nós vamos encontrar uma afirmação equivalente a esta também no Novo Testamento, agora nos escritos de Paulo, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 9, versículos 16 e 18, ele afirma o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Veja, meus queridos, a misericórdia de Deus não está condicionada aos nossos desejos, assim como julgava Jonas. A misericórdia de Deus não está condicionada aos nossos caprichos, assim como achava Jonas e assim como nós achamos hoje. A misericórdia de Deus não está condicionada ao suposto direito que cremos ter de nos irarmos contra Deus ou questioná-lo. Não. A misericórdia de Deus é uma oferta liberal do Senhor, que Ele concede a quem Ele quer. A misericórdia de Deus é concedida a quem Ele quer. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós possamos recordar didaticamente o que nós vimos até aqui.
Em primeiro lugar, quando lemos os versos 1 a 4, do capítulo 4 de Jonas, nós vimos que a misericórdia de Deus é uma expressão do seu caráter. Agora, em segundo lugar, quando nós lemos do versículo 5 ao versículo 9, nós vimos que a misericórdia divina é concedida liberalmente pelo Senhor. Agora, em terceiro e último lugar, eu quero chamar a sua atenção para a realidade de que a misericórdia do Senhor é universal. Vamos ler agora os versículos de número 10 e 11 do capítulo 4. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual me fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Antes de passar a argumentação desses versículos, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para explicar o que eu quero dizer com o enunciado de que a misericórdia de Deus é universal. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 16, nós vemos a seguinte afirmação: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De uma interpretação equivocada desse versículo, surge uma doutrina conhecida como universalismo. Os universalistas empregam esse texto para sugerir que a morte de Jesus fez a expiação por todos os seres humanos. Essa concepção é baseada na ideia de que Deus ama a todos da mesma maneira e com a mesma intensidade. É bem verdade que o convite do Evangelho é gratuito e é estendido a todos os homens. No entanto, até mesmo no Evangelho de João e outras partes do Novo Testamento, fica evidente para nós que a expiação de Jesus foi planejada para os seus eleitos. Desta forma, quando eu falo que a misericórdia de Deus é universal, esta afirmação caminha no sentido de que a obra de Deus em favor do homem, a salvação de Deus oferecida ao homem, não está limitada apenas à nação de Israel, não está limitada apenas aos judeus, mas às pessoas eleitas pelo Senhor que se encontram em todo o mundo. Da mesma forma, quando nós pensamos na misericórdia de Deus, nós vemos que ela é universal, não no sentido de que Deus trabalha nos corações de todos os seres humanos, chamando todos para o arrependimento e uma fé salvadora, mas sim no sentido de que Ele se revela bom e misericordioso no cuidado e na preservação de toda a criação. Deus colocou a cidade de Nínive porque o convite ao arrependimento e, consequentemente, o convite à salvação não estavam limitados apenas a Israel. Jonas, com seu senso de patriotismo, não admitia a ideia de que o Senhor poderia perdoar uma outra nação, um novo povo que não fossem os israelitas. A misericórdia de Deus, meus irmãos, revela o seu caráter universal na manutenção de toda a obra da criação em todos os lugares do mundo. É por sua misericórdia que cada ser humano pode viver. O Senhor não muda e o seu caráter também não. Assim como nos dias de Nínive, nós vemos diariamente a expressão do caráter bondoso e provedor de Deus em nossas vidas, ao nos sustentar e nos preservar, conforme diz o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículos 22 e 23, quando ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Mas a misericórdia do Senhor, meus irmãos, se revela também no fato de que não apenas Ele preserva todos os homens, mas Ele estende aos seus eleitos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, o chamado ao arrependimento por meio da sua graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo. É isso que afirma Pedro
quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículos 9 e 10, quando ele diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que Jonas ainda não entendia era que os ninivitas eram alvo da misericórdia de Deus. Para Jonas, a misericórdia de Deus era uma dádiva apenas de Israel. O Senhor começa agora a mudar essa concepção. Uma cidade pagã é alvo da sua misericórdia. Esse povo se arrepende e o Senhor se demonstra misericordioso para com eles. Deus expressa, meus irmãos, a sua misericórdia universalmente, porque Ele é, em essência, misericordioso, mas também porque Ele não se agrada na morte do ímpio, mas se compraz no pecador arrependido que busca o seu favor. Os ninivitas, naquele dia, buscaram a presença de Deus em arrependimento, em cerimônias de luto, e a misericórdia de Deus foi manifestada a eles. A nós, hoje, a misericórdia de Deus é expressa em Cristo Jesus, que nos convida a fazer parte do seu povo e a sermos rebanho do seu pastoreio. Nós, hoje, somos feitos povo de Deus, porque a misericórdia do Senhor, que é universal, um dia nos alcançou, porque um dia o Senhor olhou para nós com misericórdia e graça e nos salvou mediante a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, retomando o questionamento que o Senhor faz a Jonas, no versículo de número 10, do capítulo 4. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de mim? Jonas, infelizmente, meus irmãos, até esse momento não havia reconhecido que ele era tão indigno da misericórdia de Deus como eram os ninivitas por causa dos seus pecados. E assim como nós somos também indignos da misericórdia de Deus. Entretanto, o Senhor revela o seu próprio caráter ao demonstrar o seu amor, a sua bondade, a sua compaixão e a sua misericórdia para homens que, embora arrependidos, continuam sendo pecadores. Jonas, embora servo de Deus, continua sendo pecador. Os ninivitas, embora alvos da misericórdia de Deus, permanecem como pecadores. Eu e você ainda somos pecadores. O chamado que Jonas recebeu, meus irmãos, é em certa medida semelhante à comissão que nós recebemos de Jesus. Jonas foi chamado para pregar em uma nação pagã. Nós somos comissionados pelo Senhor para sermos testemunhos no meio de uma geração também pagã. O profeta, ao perceber a misericórdia de Deus, se entristeceu, porque o seu senso de justiça, o seu senso de patriotismo, o impedia de ver a grande maravilha que é a misericórdia do Senhor sobre a vida do pecador arrependido. Nós hoje, como testemunhas da boa nova da salvação, devemos ver a misericórdia de Deus, na misericórdia de Deus, o maior incentivo para que nós anunciemos o Evangelho. E dessa forma nós devemos nos empenhar em anunciar a mensagem do Senhor, que é soberano sobre tudo aquilo que existe. Esse Deus que é justo para punir o pecado, mas que também é misericordioso para socorrer o pecador arrependido. E isso Ele faz mediante a pessoa gloriosa, bendita e muito amada do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós honramos e glorificamos por toda a eternidade. Eu gostaria de aplicar essa palavra à sua vida. Em primeiro lugar, é necessário que você entenda que a misericórdia de Deus
é uma oferta liberal do Senhor e ela não está ligada ao nosso merecimento. Portanto, se humilhe na presença de Deus e rogue diariamente a renovação da sua misericórdia sobre a sua vida. Em segundo lugar, tal como Jonas era portador de uma mensagem, nós também somos. A missão que nós recebemos do Senhor de anunciar a Cristo, fazer discípulos de todas as nações e ensiná-los a guardar aquilo que nós aprendemos do Senhor, deve ser cumprida cabalmente. Em terceiro e último lugar, que o reconhecimento da misericórdia de Deus sobre a sua vida seja um estímulo que o leve a anunciar a outras pessoas a boa nova da salvação. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi exposta nessa noite. Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Nós te rogamos, Pai, que o Senhor nos dê a graça de fato, assumirmos a nossa responsabilidade de anunciar a tua mensagem, Pai. Que a certeza da sua misericórdia em favor do pecador arrependido nos motive de fato a sermos crentes com uma visão missionária e uma igreja missional. É isso o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.